argolas estavam presas nas paredes. Então, quando houve o terremoto, as paredes, balançando-se, soltaram essas argolas e eles ficaram então livres, os presos ficaram livres. Interessante o que acontece aqui, eu coloquei, ele prova livramentos maravilhosos. Eu quero destacar para os irmãos o seguinte aqui. Esses livramentos maravilhosos, e quando eu digo maravilhosos, são realmente miraculosos, eu quero destacar dois fatores importantes. Primeiro, nós, crentes que somos, pessoas que têm uma concepção de universo aberto, o que significa a concepção de um universo aberto? Significa que o nosso universo não está fechado de modo intransponível dentro das leis naturais. Nosso universo está aberto no sentido de que Deus pode interferir e anular certas leis naturais. E nós chamamos a anulação dessas leis naturais, nós chamamos de milagres. Tudo isso para falar que nós cremos em milagres. Tinha que enrolar tanto, nós só falar, nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Nós cremos que o nosso universo não está fechado dentro de um conjunto de normas inflexíveis e que são impossíveis de ser alteradas. Não, nós cremos que Deus pode interferir e romper essas leis e anulá-las temporariamente e fazer o que Ele bem entende. Nós cremos isso. Cremos que as leis as leis físicas e naturais que regem o universo e pelas quais nós somos gratos, que vivemos graças a elas, nós cremos que Deus é o legislador delas. E sendo o legislador, Ele pode passar por cima delas e suspendê-las quando e como quiser, nas horas que quiser. E nós cremos nisso, nós cremos em milagres. E nós temos que tomar um certo cuidado, nós que somos crentes bíblicos e zelosos pela verdade, nós temos que tomar cuidado porque em virtude da existência de igrejas fraudulentas, nós temos medo de falar sobre milagres. Nós temos medo de dizer, olha, nós cremos em milagres e sermos confundidos com essas igrejas fraudulentas que há por aí. Nas igrejas fraudulentas que há por aí, o que acontece? Fazem lá um culto de milagres. Então marcam a hora certa em que o terremoto vai acontecer. Olha, vem à igreja na sexta-feira, às 19h, porque o terremoto vai acontecer às 7h15. O Espírito Santo vai fazer o terremoto. Queridos, isso é de uma parvoíce tão gigantesca que nós não conseguimos encontrar palavras para descrever a estupidez disso. Isso não existe. No livro de Atos isso nunca acontece. Nunca ninguém marcou o momento certo, a hora certa para Deus agir num determinado lugar. Nem a hora, nem o local. Ninguém marca a agenda de Deus. Olha, o Espírito Santo, na semana que vem, no dia 10 de janeiro, às 18h30, na Avenida General Ataliba Leonel, vai realizar milagres de cura. Isso jamais aconteceu. Os milagres do Novo Testamento acontecem de modo inesperado e em momentos em que os operadores desses milagres, os apóstolos, são tomados de uma convicção que lhes sobrevém de repente e eles então, movidos por essa convicção dada por Deus, eles realizam ali suas curas e milagres. Sem hora marcada, sem hora disso. E mais, são milagres que são objetivamente verificáveis. É possível ver que realmente aconteceu um milagre. Aquele aleijado em Listra, ele era conhecido desde criança, ele nasceu aleijado e começou a pular. Todos viram isso, não era uma fraude, não era como os milagres de hoje. Tem alguém aqui com tendinite, eu estava com tendinite, curei, olha como eu não tem mais. Como é que eu vou verificar isso? Como é que eu verifico a cura da tendinite? Eu estava com uma dor com enxaqueca, curei, como é que eu verifico a exatidão disso? Então, existem muitas fraudes, muitas mentiras e bobagens e até blasfêmias nesse campo. E nós, então, olhamos para isso está cheio, estamos cansados de ver isso já virou piada. Todo mundo sabe disso. E nós, então, olhamos para isso e pensamos, eu tenho que tomar cuidado ao falar sobre esse assunto, porque senão vão me confundir com essa gente. Queridos, longe de nós isso. Nós cremos de fato nos milagres de Deus. Cremos nisso, de todo o coração. E nós oramos por isso continuamente, sempre.
Quando nós oramos por um enfermo, o que nós pedimos? Senhor, cura essa pessoa, ou pelos remédios, ou milagrosamente, mas cura essa pessoa. E o Senhor atende nossas súplicas. E crer nessas coisas não significa se igualar a essa gente aí fora. Absolutamente. Esse é um fator importante a se considerar. Nós crentes cremos nisso e experimentamos isso. Nós crentes experimentamos livramentos maravilhosos. Se eu abrisse a oportunidade aqui para os irmãos contarem, os irmãos diriam: pastor, eu estava sem saída, não havia saída humana para mim. O que Deus realizou naquele hospital deixou os médicos boquiabertos, sem explicação. Pastor, o que aconteceu na minha vida, o que eu experimentei, a resposta que Deus nos deu, foi simplesmente fora dos parâmetros normais da experiência humana. Vai além. Deus interferiu de modo dramático e maravilhoso e me ajudou e me socorreu. E nós temos muitas histórias assim. Isso não significa nos igualarmos a essas pessoas. E um outro fator importante que nós temos que aprender é que Deus não faz isso sempre. Deus livrou Paulo e Silas dessa prisão aqui, de outras prisões. Quando Paulo escreveu 2 Timóteo, acorrentado em Roma, numa masmorra, lá não aconteceu nenhum terremoto. Quando Pedro, conforme a tradição, foi preso também em Roma, no ano 64, sob Nero, não apareceu nenhum anjo pela segunda vez abrindo as portas. Apareceu uma vez só. Talvez Pedro tenha até torcido, né? Cadê aquele anjinho que veio da outra vez? Dessa vez não. Ou seja, quem administra essas coisas é Deus e não nós.